que o Rodrigo Garro é o mais complexo do caso, né? Então, para isso, vamos precisar da nota oficial. Esporte Clube Corinthians Paulista vem a público esclarecer informações relacionadas à aquisição do atleta Rodrigo Garro junto ao Clube Atlético Tajeres. O Corinthians firmou acordo para a aquisição de 80% dos direitos econômicos do jogador, com pagamento programado em parcelas ao longo dos próximos anos. Como o valor acordado era bruto, o Corinthians efetuou o pagamento da primeira parcela com a dedução dos impostos incidentes sobre a remessa bancária internacional. No entanto, o clube argentino não concordou com essa forma de pagamento e recorreu à FIFA, pleiteando a diferença do montante, além de multa e vencimento antecipado das demais parcelas. Esse trecho aqui é digamos assim, um resumo um pouco diferente do que a gente tinha como conhecimento, né? De certa forma. Pelo menos o que tinha na época, eu vou trazer para vocês o que tinha na época das informações, certo? Então, a FIFA decidiu em favor do Tajeres e determinou que o Corinthians realizasse o pagamento do saldo restante, incluindo a diferença da primeira parcela, o vencimento antecipado dos valores pendentes, além de multa e juros contratuais. Diante dessa decisão, o Corinthians apresentou recurso ao Tribunal Arbitral do Esporte, o CAS, onde o caso segue pendente de julgamento e ainda terá audiência para apreciação. O clube reforça que está conduzindo a questão dentro dos trâmites legais, respeitando todas as instâncias. Bom, vamos tratar rapidinho sobre esse tema, porque tem uma divergência. Lembra que tem esse trecho aqui, deixa eu só voltar ao trecho, que é o que paira a maior divergência, certo? O valor acordado era bruto. O Corinthians efetuou o pagamento da primeira parcela com a dedução dos impostos incidentes sobre a remessa bancária internacional. No entanto, o clube argentino não concordou com essa forma de pagamento e recorreu à FIFA. Então, eu vou trazer para vocês aqui agora o trecho da época. Não tem uma nota oficial, tá? Eu não achei esse trecho em específico. Então, eu vou trazer a matéria sobre a negociação do Garro à época. Valor bruto ou líquido? Entenda a divergência que tratava negócio por Garro entre Corinthians e Tajeres, certo? O Corinthians continua à espera da solução do imbróglio com o Tajeres da Argentina pela contratação do meia Rodrigo Garro. No Brasil, desde o início da pré-temporada, o jogador aguarda a liberação da documentação necessária para estrear pela camisa do Corinthians, aquilo ali naquele momento, né? O Corinthians pagou o Tajeres $4 milhões, cerca de 20 milhões, cotação da época, referente à primeira de 3 parcelas e aos custos adicionais da operação, que seria a primeira parcela e a quarta parcela, salvo engano. Parte do valor, no entanto, teve abatimento de impostos. Esse era o grande trâmite, e talvez essa é o que está dentro daquele trecho da nota do Corinthians, que, né, de certa forma, temos essa dificuldade de entender, ok? Vamos lá. Segundo o clube argentino, combinado era pagamento do valor líquido. Membros da diretoria alvinegra alegam que o estipulado em contrato é repasse da quantia bruta. O impasse entre as diretorias de Corinthians e Tajeres tem impedido o registro de Rodrigo Garro. O Corinthians tentou a solução amigável, não aconteceu, por isso ele foi para a FIFA. A direção do Corinthians sente que o clube paga um preço pela fama de mal pagador. E aqui vamos lá. O que diz o contrato? A parte do contrato em que o GE teve acesso diz que o Corinthians concorda em pagar 5,2 milhões brutos para adquirir os direitos econômicos do jogador. A porcentagem neste trecho do contrato não foi específica. A cláusula é chamada de valor de transferência. Em outro trecho do contrato, a cláusula valor da operação especifica que o Corinthians concorda em abonar o Tajeres em mais 1,800 milhões de dólares, mais 9 milhões ali, por outros custos que envolvem a negociação, como taxas, comissões e eventuais impostos da transação. Esse aqui é o problema, tá? Eventuais impostos da transação. Ainda no contrato, o Corinthians se compromete a pagar a multa caso não cumpra o acordo. Segundo o documento, essa multa corresponde a 50% do valor total da negociação. O que o Corinthians alega? O Corinthians entende que o contrato é claro ao dizer que o clube pagaria ao Tajeres pelo valor bruto da transação estipulado no documento. Até o momento, o Corinthians pagou aos argentinos 4 milhões e 80, né, na cotação atual,
Segundo o contrato, a transação foi fechada em 7 milhões. Somando a aquisição dos direitos econômicos e taxa de imposto da negociação. Os clubes acertaram o seguinte parcelamento do pagamento por Garro. Primeira de 2,2, 2 milhões seria a segunda parcela, a terceira mais 1 milhão. Custo da operação, que foi o que o Corinthians fez, pagou a primeira e a quarta logo de cara, 4 milhões, né? Foram esses valores. A primeira divergência entre os clubes se deu no pagamento pela compra do jogador. Talheres fez a cobrança, além da primeira parcela prevista em contrato do valor adiantado dos custos da operação, que era a questão dos direitos, né, dos custos. E o que alega o Talheres? O Talheres entende que o contrato de outra forma, levando em consideração que os valores previstos seriam de forma líquida com o Corinthians, arcando com os tributos da transação, o que o Timão entende ter feito ao pagar os valores da operação citados no contrato. Dos demais 4 milhões pagos pelo Corinthians, em 24 de janeiro, 700 mil foram descontados em tributos e não chegaram aos cofres do Talheres. Esses 700 é que estão dentro da divergência. Lembrando, então, que o Corinthians, dentro do contrato, está trabalhando com valores brutos. 4 milhões, 2,2, na verdade, 2 e 1. Era o pagamento do Garro, mais os impostos, certo? Então, esse era o valor fechado na negociação. Quando o Corinthians fez a transferência desses 4 milhões, tiveram impostos incidentes. E aí, esses 1,8 reduziram, né? Como o valor era maior, reduziram em 700 mil. E esses 700 mil foram cobrados pelo Talheres. Só que, eu vou até pegar aqui do meu timão, acho que o do meu timão faz um detalhamento sobre essa questão aqui, que é a tabela do que foi condenado o Corinthians, né? Então vamos para a tabela do que foi condenado o Corinthians. Encargos que o Talheres exigiu a diferença, os 612 mil dólares, né? O adiantamento do valor total devido pelo Corinthians, ou seja, como o Talheres foi à justiça, o Corinthians não pagou, né? Porque você estava estipulando e possivelmente pediu o cumprimento antecipado do contrato. Quando ele pede o cumprimento antecipado, todos os valores são embutidos aí. Beleza? Juros anuais, mais 600, indenização ao Talheres, né? E valor gasto pelo Talheres com advogados, gerando ali mais 5 milhões de dólares. Ok? Essa é uma divergência muito curiosa, porque o contrato, em tese, o contrato é a favor do Corinthians. Em tese. Né? Tem dupla interpretação. É ambíguo, porque os custos da operação estão ali claríssimos, que seriam o custo da operação, 1 milhão e pouco. Quando você fez o depósito dos 4 milhões, foi abatido dos custos da operação, que deveria, né, ser remetido ao governo argentino. Né? Então, de certa forma, comissões, entre outras coisas, o imposto está ali. Mas a FIFA, mesmo com o contrato, não teve esse entendimento, esse posicionamento, e gerou esse passivo ao Corinthians, que parte dele já estava ali. Outros passivos adicionais foram colocados que são um pouco irrelevantes pelo tempo que o Corinthians tem tido. O Corinthians vai ter que pagar ou agora, como ele não fez esse pagamento, ele fez um recurso, está suspenso, possivelmente até o final do ano ou até no início do próximo ano teremos essa decisão, já no CAS, com as defesas do Corinthians, apreciação, por conta de tudo que o Corinthians, de certa forma, vai poder argumentar, e aí a gente vai ter a decisão sobre o posicionamento, até a jurisprudência sobre esse tipo de caso em específico. Eu, neste ponto, discordo da FIFA, mas é uma questão pela leitura, a questão literal do contrato, certo? Se você tem valor bruto, o que foi incidente posteriormente pelo líquido não tem a ver com o Corinthians. Esse seria o meu entendimento. Já no caso do Félix Torres, né, temos ali um segundo ponto. Esse daqui é meio que indiscutível. O Corinthians está empurrando um pouco com a barriga pelo seguinte, vamos para a nota oficial do Corinthians e depois para a matéria que trata sobre esse tema. Corinthians informa Félix Torres. Esporte Clube Corinthians Paulista vem a público prestar esclarecimento sobre a aquisição do atleta Félix Torres junto ao Santos Laguna. O Corinthians firmou o contrato para aquisição de 80% dos direitos econômicos do jogador, com pagamentos programados em parcelas ao longo dos próximos anos.
Diante do atraso no pagamento da segunda parcela, o Santos Laguna recorreu à FIFA, alegando que, conforme previsto no contrato, o não cumprimento de uma das parcelas resultaria no vencimento antecipado dos demais. A FIFA não determinou o pagamento de saldo restante, determinou, na verdade, pagamento de saldo restante, além de multa contratual. O Corinthians, por sua vez, apresentou recurso ao CAIS. Bom, esse daqui é muito mais simples de identificar, né? Por quê? Eu vou botar um exemplo bem simples para vocês. Foi o caso do Cuiabá. Cuiabá foi a mesma coisa. O Corinthians atrasou a segunda parcela do Ranieri, porque o Corinthians fez a primeira, né? Já à vista, salvo engano. Já na segunda, ele avisou ao Cuiabá que ia atrasar, mas que poderia compor em 15 dias. O Cuiabá não quis saber e jogou a execução completa do contrato. O Santos Laguna teve o mesmo posicionamento. Ao invés de receber com juros e correção e multa aquela parcela, resolveu entrar na FIFA. Na FIFA aí é indiscutível, o Corinthians deve, é o valor do jogador. Então, o que o Corinthians está fazendo? Empurrando, porque o Corinthians teria que pagar nos próximos anos. Empurrando um pouco mais, vai encalhar um pouco mais caro, naturalmente, o valor do jogador, mas que ele não arcaria de forma imediata. Então, o que seria o cumprimento do valor do jogador, talvez no ano passado, eles estão empurrando para mais um ano, lá na frente de 2026 tem uma condição melhor. Mas o do Félix é extremamente batata, aí não tem o que nem discutir, é apenas protelatório. Estão protelando um pouco mais a dívida do Corinthians junto à FIFA, nesse caso ao CAIS, né, para que o Corinthians possa pagar lá na frente. Mas esse do Félix, esse daí não tem, é indiscutível, esse daí tem que pagar. E aí, se eles tivessem como um acordo, mas não tem como fazer um acordo, porque o Corinthians quer tempo, né, para fazer esses pagamentos.